Hoje, de novo, nono ano, vamos para a correção da segunda atividade do segundo bimestre. Essa aqui eu passei para vocês exercícios de 2 páginas. Tinha 3 exercíciozinhos que era mais geral sobre o capítulo, aqui na página 156, e na 157, outros 3 exercícios que eram relacionados aqui com um texto sobre radar meteorológico, como que eles funcionam, né? Então vamos lá, aqui para a primeira questão da 156. A primeira questão ela pede o seguinte: sabendo que o espectro eletromagnético vai muito além do que podemos ver ou sentir, liste ao menos 3 usos das ondas eletromagnéticas em aplicações cotidianas. Então aqui é só pensar em 3 lugares onde a gente usa a onda eletromagnética, tá? Esse capítulo falou muito mais sobre as ondas eletromagnéticas de baixa frequência, né? Abaixo da luz visível, maior comprimento de onda. Então a gente é normal que tenha lembrado mais desses usos aqui, né? Então lembrando, o espectro eletromagnético é aquele espectro que mostra todas as ondas, todos os comprimentos de onda eletromagnética, que vai desde as grandonas lá que são de rádio, aí vem diminuindo o tamanho das ondas, até as menorzinhas lá que são os raios gama, tá? A gente só consegue ver, né, a parte que a gente chama de luz visível, que é um pedacinho minúsculo ali. E a gente consegue sentir um pedaço do infravermelho na forma de calor. O resto a gente nem percebe a presença, né? O nosso corpo não tem instrumentos para perceber aquilo, né? Por isso que para perceber a gente usa certas tecnologias que a gente elaborou com o tempo aí e os conhecimentos que foram acumulando ao longo da história. Mas então vamos citar esses 3 usos. Eu vou falar vários aqui, né? Que vocês poderiam ter escolhido qualquer 3 entre eles. Então vou pegar lá desde as maiores até antes da luz visível aqui. Então a gente usa as ondas de rádio para rádio AM, FM, para TV, para aparelho de micro-ondas, né? A gente usa para controle remoto, a gente usa para detector de infravermelho para medir febre, a gente usa para radar nas estradas para ver a velocidade dos carros se não está acima da velocidade segura, né? Então esses são aí os usos mais conhecidões que a gente tem, tá? Só precisava lembrar de 3 entre eles. Na questão número 2, ele quer que faça uma comparação. Alguns tiveram um pouco de dificuldade em entender o que a questão queria, né? Que é o seguinte: como as ondas de infravermelho diferem, ou seja, do que elas são diferentes das ondas de rádio em termos de frequência e comprimento de onda. Então ele quer que compare a frequência e o comprimento de onda das ondas de rádio com as ondas do infravermelho, né? As de rádio estão lá, as maiores, e o infravermelho já pertinho da luz visível. E também, né, compare as frequências, aí ele não pediu comprimento de onda, né? As frequências da radiação ultravioleta, infravermelho e luz visível. Então vamos primeiro aqui entre a infravermelho e a de rádio. O comprimento das ondas de rádio são maiores do que o comprimento de onda do infravermelho. Enquanto isso, a frequência das ondas de rádio são menores do que a frequência do infravermelho. Então, quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência. Maior comprimento de onda, menor a frequência, né? Elas são inversamente proporcionais. Tem que lembrar lá da matemática, inversamente proporcional. Então, essa primeira parte era isso. O comprimento de onda das de rádio são maiores que as de infravermelho e a frequência das de rádio são menores que a do infravermelho. Entre radiação ultravioleta, infravermelho e luz visível, a infravermelho tem a menor frequência, depois vem a luz visível e a ultravioleta é a que tem maior frequência, tá? Era essa comparação, ok? Falar quem que é maior, quem que é menor. Na questão número 3, ele pergunta por que as ondas de rádio AM conseguem se propagar mais do que as ondas de rádio FM e de TV. Então, se a gente olhar lá no espectro, as ondas de rádio AM são as maiores zonas lá das de rádio. Depois, um pouquinho menor vem a FM e depois um pouquinho menor as que se usa na TV.
Então a AM são as maiores de todas. Então por que elas conseguem se propagar mais do que a FM e a de TV? Porque as ondas AM, elas são bem maiores. E por serem bem maiores, elas quando vão viajar aí pela atmosfera, elas batem numa camada mais alta da atmosfera e refletem de volta para baixo. A FM, como o comprimento de onda é menor, às vezes ela escapa, né? Escapa para fora da Terra. Então, como ela bate e volta, eu consigo que ela vá mais longe, ok? Por causa da reflexão. Então, a explicação é porque o comprimento de onda das AM são maiores e por isso elas refletem na camada mais alta da atmosfera, que chama ionosfera, e voltam, por isso elas alcançam mais longe na superfície da Terra, ok? Bom, na página 157 agora falou do radar meteorológico. Tem um textinho aqui, né, que fala um pouquinho de algumas outras ondas, do morcego, né? E aí a gente vai seguindo isso para chegar em como são esses radares meteorológicos, como que eles funcionam. O texto diz o seguinte: o princípio de funcionamento do radar meteorológico é parecido com o sistema utilizado pelo morcego. A diferença é que o radar meteorológico usa ondas eletromagnéticas e o morcego usa onda sonora, que é mecânica, né? Mas vamos lá. O morcego emite sons bem agudos que, ao chegar aos obstáculos, retornam ao ouvido do morcego. É um eco. Quanto mais rápido o som retornar, mais perto estará o obstáculo. Desta forma, o morcego é capaz de saber qual é a distância dele até o obstáculo. Se o obstáculo está muito perto, o som volta rapidinho. Se o obstáculo está longe, demora mais para voltar. Então, aí ele faz o cálculo dele lá, né? Instintivamente, é o instinto dele. As ondas utilizadas pelo radar são chamadas de micro-ondas. Então já sabe qual o comprimento de onda ali que eles usam, são as micro-ondas. Quando o pulso de energia emitido pelo radar passa pela nuvem, parte dessa energia retorna na direção do radar por causa da água dentro da nuvem. Então a onda ela reflete na água da nuvem. Sabendo-se o momento exato da transmissão do pulso e quanto tempo depois o sinal retornou das nuvens, pode-se determinar a distância da nuvem ao radar meteorológico. Então, eu sei quando que o pulso saiu daqui, quanto tempo ele levou para voltar, eu calculo qual é a distância da nuvem. A intensidade do sinal de retorno depende da característica da nuvem, ou seja, da quantidade e distribuição de água. Então, se ele volta mais forte ou mais fraco, né? Se ele volta bem forte, significa que tem bastante água. Se ele volta mais fraquinho, significa que tem pouca água. E aí ele já sabe qual que vai ser o tamanho da possível tempestade, né, gente? Essa é a ideia do radar meteorológico. O radar transmite muitos pulsos de alta energia num curto intervalo de tempo. Ele vai mandando um montão rapidão assim, né? Desse modo, consegue-se muitas medidas da mesma região do espaço. Essas outras medições são necessárias para se ter mais certeza da medição. Então, quanto mais pulso ele manda, mais certeza ele tem da informação que ele está recebendo. O radar não mede chuva diretamente. Ele mede a energia que retorna das nuvens. Esta energia, porque ele está medindo a onda que está voltando da nuvem, né? Esta energia depende da quantidade e do tamanho das gotas, gotículas, cristais de gelo, neve e granizo. Ele consegue diferenciar se a tempestade vai ser de água, se vai ser tempestade de neve, o que vai ser. Existentes ou não dentro da nuvem. Pode-se determinar a partir desta informação quanto chove. A maioria dos radares meteorológicos pode medir chuvas bem leves, numa distância de mais de 150 quilômetros. Então, eles são bem bons, assim, né? Bastante eficientes aqui. Os radares meteorológicos são controlados por computadores. Eles fazem mapas de chuva, lógico, né? Computador faz cálculo muito mais rápido do que a gente, né? Eles fazem mapas de chuva separados por um intervalo de tempo. Uma vez obtida a velocidade e a direção de deslocamento das nuvens de chuva, é possível obter-se a previsão de chuva com algumas horas de antecedência. A comparação das estimativas de chuva com radar com medições de pluviômetro é muito comum e importante para garantir uma boa estimativa de chuva.
Então o pluviômetro era o que a gente tinha mais antigamente para medir quanto que ia chover, né? Era a previsão do tempo feita através disso. E antigamente falhava muito, né? E a gente falava assim, nossa, a previsão meteorológica é um negócio que sempre erra. Hoje em dia não falha tanto, né? Porque hoje em dia tem essas técnicas novas, né? Então vamos ver aqui as perguntas que ele faz. Primeira questão: que tipo de onda os morcegos utilizam para se localizar? E o radar meteorológico, qual tipo de onda utiliza? Como você conseguiu deduzir isso? Copie o trecho do texto que corrobora a sua conclusão. Bom, o morcego utiliza onda sonora. Aonde que eu vi isso no texto? Tá falando aqui, ó, o morcego emite sons bem agudos. Então é só copiar esse pedaço, né? Falar assim, morcego emite ondas sonoras, aí coloca entre aspas, né, para falar que é o trecho do texto, porque ele pediu o trecho do texto. Então, o morcego emite sons bem agudos. E o radar meteorológico usa ondas eletromagnéticas. Aonde que tá isso? As ondas, aqui, segundo parágrafo, né? Entre aspas de novo, as ondas utilizadas pelo radar são chamadas de micro-ondas. Né? Então tá aqui dizendo, micro-ondas é uma onda eletromagnética. Então, bom, na verdade é isso, né? Que ele pergunta como você deduziu isso, é isso que tá falando no texto, né? Você usa os trechos do texto, entre aspas, para mostrar aonde que tá. É isso. Na questão número 2, né? A 1 era até bem simples, era só achar a informação, né? A questão número 2, o texto afirma que o radar faz um grande número de medições de um mesmo local. Deduza se esse processo, enviar um pulso de micro-ondas e receber de volta, seria demorado. Por demora, entenda algo que leve mais de 1 minuto para ocorrer. Então, deduza, pense, né? Pensando aí. Ele manda uma onda de micro-ondas, que é uma onda eletromagnética. As ondas eletromagnéticas viajam na velocidade da luz. Ó, tudo isso é raciocínio que eu tô falando. E ele manda um monte delas. As ondas eletromagnéticas viajam na velocidade da luz. O que ele quer saber? Deduza se esse processo seria demorado. Ele quer saber se vai levar mais do que 1 minuto para a onda ir e voltar para a gente, né? É isso que ele quer saber. Então, vocês, né, deveriam dizer com todo esse raciocínio, né? Dizer o seguinte, não vai ser um processo demorado, porque as micro-ondas são ondas eletromagnéticas, então viajam na velocidade da luz. Portanto, elas vão e voltam muito rápido, num período de menos de 1 minuto, né? E a questão número 3? Bom, a 2 já era um pouquinho mais trabalhosa, que eu tinha que raciocinar, né? E a questão número 3? Os mapas de chuva são gerados continuamente, sem parar, né? Eles vão gerando. Separados por um intervalo de tempo de meia hora aproximadamente. Então ele faz um mapa de chuva para agora, depois vai mais um mapa de chuva daqui meia hora, daqui mais meia hora outro mapa de chuva e vai fazendo. Que tipo de informação esse protocolo permite obter? Bom, o texto todo, né? Aí é interpretar o texto, né? O texto todo tá falando o quê? Que a onda vai, bate na partícula de água que tá na nuvem e volta. Se voltar, então, se voltar mais rápido, eu sei que a nuvem tá mais perto. Dali meia hora eu faço de novo e aí ela volta. Se voltar mais rápido do que antes, porque ela tá aproximando, né? Se demorar mais do que no mapa anterior para voltar, então ela tá afastando. Eu sei para onde que ela tá indo. Se voltar muito forte o pulso, quer dizer que tem muita água. Se voltar fraco, tem pouca água. Então não vai ter uma tempestade. O tipo de onda que eu recebo de volta, eu sei se é água, se é gelo, se é neve, o que é. Então, que tipo de informação esse protocolo permite obter? Ele permite que eu saiba sobre a movimentação das nuvens, né, para onde ela está indo, se ela está aproximando ou afastando, e a composição da nuvem. Se ela tem muita água, pouca água, se é granizo, se é neve, se é o que é, né? Então ela permite que eu saiba a movimentação da nuvem e a composição dela, ok?
era isso, ao todo 6 questões na segunda atividade. Agora eu vou passar para a terceira atividade. Até já!